espiritual do livro de Jó, os capítulos 27, 28 e 29, nesse dia 30 de maio, que diz assim no 27: Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vos desvaneceis na nossa verdade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como água de noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á farrê-lo-á como ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um beberá contra ele as palavras das mãos, e do seu lugar o assobiará. 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão, e na sombra da morte, transborda o ribeiro, até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé, então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. As tuas pedras são o lugar de safira, e tem pós de ouro, que é pó. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e remove os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix.
nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar o ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque será encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e manifestou, estabeleceu-se também e esquadriou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Tremendo isso, né? Logo que a sabedoria de Deus é temor, e a inteligência é se apartar do mal. Muito bom essa mensagem, muito boa mesmo. Pratique. A sabedoria de Deus é temer a Ele, a sua palavra, obedecer, e a inteligência é se apartar do mal. O homem inteligente, ele se aparta do mal, ele não faz e nem vive no caminho da maldade. 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Olha aqui, Jó lembrando do seu primeiro estado, e todo o primeiro ele já passou. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Entendemos que aqui não havia nenhum ano que Jó estava nesse caminho de provação, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. E eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus meninos em redor de mim, quando levava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia reparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável e clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A penso do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto de diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Dizia no meu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como uma chuva, e abriam a boca como uma chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu recolhia ao seu caminho, se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Então, a gente fica aqui nesse dia 30 de maio, no
no capítulo 29 e prosseguiremos em frente no livro de Jó.